Boa tarde, boa tarde. Hoje estamos mudando aqui um pouco, né, nosso horário das lives. Vamos fazer agora às 12 horas. Então, hoje a gente inicia uma nova mulher. Vamos falar sobre Débora. Quem aqui já ouviu falar sobre Débora? Então vamos entender como Débora se posicionou, como que era o comportamento de Débora, né? Sangrou no madeiro por mim, que teu sangue foi. Para quem não conseguiu acompanhar as outras lives, todas as lives estão no YouTube, tá? No meu perfil tem o link do canal do YouTube. Então a gente já estudou várias mulheres. Então a gente já falou sobre Eva, sobre Ana, sobre Marta e Maria, sobre Joquebede. Então a gente já falou de muitas mulheres e todas as lives estão no canal do YouTube. E o que a gente está aprendendo nessas lives? A gente precisa, né, modelar, porque o comportamento de Deus, o caráter de Deus, ele não muda. Então, quando nós olhamos para essas histórias antigas, né, do posicionamento dessas mulheres, onde elas acertaram, onde elas erraram, nós conseguimos replicar isso para os nossos dias hoje. Então, hoje a gente vai iniciar aqui por Débora. E Débora, ela foi uma mulher de muita sabedoria, né? Ela era uma profetisa, então ela tinha, ouvia ali Deus, né? Então ela tinha um papel de juíza. Então Débora veio em uma época onde estava um caos, né? Eles já tinham acessado a Terra Prometida, porém estava uma loucura aquele povo de Israel. Então a Débora, ela se levanta nesse momento, né, de caos. Ela se posiciona. Então aqui a gente vai ver a história de Débora em Juízes 4. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Então, o povo de Israel, eles têm meio que um loop, né? Eles sofrem, são oprimidos e clamam ao Senhor. Eles se afastam, depois eles pedem ajuda do Senhor. Então, aqui estava acontecendo exatamente isso. Naquela época, Débora, profetisa e mulher de Lapidote, liderava Israel. Então, aqui ainda não tinha rei, né? Então, eram esses juízes que faziam esse papel. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que julgasse as questões entre eles. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse. Então aqui, Débora, ela era uma mulher que conseguia ter discernimento, né? Então ela era sábia. Então os israelitas, eles levavam até ela as questões que eles tinham para que ela os ajudassem a resolver, né? Então esse era o papel de Débora. Então, Débora pediu para chamar Baraque, né? E lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará nas suas mãos. Então aqui tinha uma palavra de Deus, né? Quando ela vai falar para Baraque, ela tá falando para ele fazer algo
e que já estava ganho. Ele só precisava executar. Então ela já tinha tido a visão, Deus já tinha falado com ela, então ele só precisava executar aquilo ali. Só que Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for comigo, não irei. Então Baraque, ele ficou com medo, né? Ele ficou com receio de ir só. Então ele pediu para Débora ir com ele. E Débora respondeu: está bem, irei com você. Saiba, porém, que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então, Débora, ela passa a ação que era para fazer, né? Ela não era a executora, porém, ela é aquela responsável, né? Ela recebeu a mensagem, ela direcionou e só que nesse momento, a pessoa que era para executar, ela não estava confiante. Então ela falou assim: eu vou com você, eu estou do seu lado. Se é esse o seu receio, eu estou com você. Porém, olha, o Senhor também ele é justo, né? Como essa pessoa, ela não cumpriu o que Deus falou, né? O que ele já tinha decretado, vai entregar nas suas mãos. Então, Baraque, ele, como que eu falo? Qual a palavra que eu uso? Ele não quis cumprir essa palavra, essa promessa. Então, beleza, tudo certo. Mas você também não vai ter a glória. Então, de quem que vai ser a glória? Vai entregar nas mãos de uma mulher. Porque ele não confiou, ele não acreditou. Então, quantas vezes nós hoje fazemos isso? Quantas vezes a gente tem até a palavra, a gente sabe o que é para fazer, mas a gente não faz. Não faz por medo, não faz se o outro não for com a gente, não é verdade? Então, às vezes, o propósito é nosso, mas a gente quer carregar todo mundo. Quer carregar amigo, quer carregar pai, quer carregar mãe, quer carregar o marido. Mas tem coisas que é só nossa, que Deus está falando só para nós. Então, é nós que precisamos levantar e agir. E o propósito de Deus, ele vai ser cumprido. Então, se a gente não faz, se a gente não executa, ele vai arrumar alguém para executar. Aquilo vai ser cumprido. Então, Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram. E Débora também foi com ele. Ora, Eber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, descendentes de Robabe, sogro de Moisés, e tinha arrumado a sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando dissera a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor, Sísera reuniu os seus 900 carros de guerra feitos de ferro e todos os seus soldados, de Arosete a Goim, ao rio Quizon. Débora também disse a Baraque: vá, este é o dia que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor confundiu Sísera, todos os seus carros de guerra e o seu exército à espada. E Sísera desceu do carro de guerra e fugiu a pé. Então, olha, Sísera tinha carro de guerra, né? Ele estava aos olhos do homem muito mais forte do que Baraque. Porém, Baraque tinha Deus, tinha o Senhor. Então, o Senhor confundiu Sísera. Então, todo o exército de Sísera caiu à espada e não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã de queneu Eber. Então, olha que forte, porque lá no início, Débora, ela dá uma ordem,
né? Tem um processo a você fazer. Não é pegar e sair fazendo de qualquer jeito, né? Então, Débora pede pra ele ir aqui. Ó. Cadê? Deixa eu achar aqui. Ela pede pra ir a Naftali e Zebulon. E então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. Então, Eber, o queneu, ele era em paz com o Císara, né? Com o reino de Jabim. Então, o rei, ele se sentia confortável de estar lá, ele se sentiu seguro, porque era um reino que estava em paz. Porém, antes deles descerem em guerra, Débora tinha ido lá para informar o que ia acontecer, né? E pedir o apoio deles. Porém, eles não estavam sabendo disso. Então, o que aconteceu? Jael saiu ao encontro de Císara e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Císara, disse a mulher, fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se é alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. Então cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Baraque passou ali à procura de Císara e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Entretanto, entrando ele na tenda, viu ali Císara caído, morto e com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, diante dos israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais Jabim, o rei cananeu, até que o destruíram. Então, olha o que foi um posicionamento de uma mulher. Então, eles estavam em opressão, eles estavam oprimidos. Ela poderia falar, meu Deus, a gente não tem força para ir contra isso, né? Mas ela foi obediente, ela obedeceu, ela ficou no seu papel. Ela poderia ter entregado, né? Ela poderia ter falado, não, que seja um homem, que seja outra pessoa, porque eu, né? Quantas vezes a gente fala, por que eu? Por que tem que ser comigo? Mas ela não olhou as circunstâncias, ela não olhou a ocasião. Então, toda a época que Débora vivia era uma época onde ela tinha todo o direito, né, se ela quisesse, de abrir mão daquela responsabilidade, né? Ela, como uma mulher, ela poderia ter abrir mão daquilo, né? Não quero passar por isso, não quero assumir isso. Mas ela foi obediente. Ela estava posicionada, ela se levantou. E ela teve coragem. Por quê? Eles já estavam em opressão há 20 anos. Então, como que ela levanta homens para ir contra um exército que tem até carros de guerra? Então, ela foi obediente, né? Ela viu a palavra, o que Deus estava falando a ela e levantou essas pessoas para irem. Só que ela não entrega, né? Por exemplo, na primeira dificuldade. Então, a primeira dificuldade que ela enfrentou quando ela passou a mensagem foi: eu não vou sem você. Então, Baraque já deixou claro, então, eu estou com você. A gente vai fazer isso junto. Porém, a glória não é sua, né? Vai ser da mulher. E Deus tá ali para cumprir aquela palavra, né? Então, Deus coloca Císara dentro da tenda de Jael.
E ela ali cumpre o que era para ser cumprido, o que Deus queria que cumprisse. Então, naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, diante dos israelitas. E aí os israelitas atacaram cada vez mais Jabim, até que o destruíram. E aí, seguindo aqui a história de Débora, né? Ela faz um cântico. O que é esse cântico aqui de Débora, né? Aqui tá em Juízes 5, tá? O cântico de Débora. Então aqui ela relata como tudo aquilo aconteceu, como pôde, e ela glorifica. Ela glorifica o Senhor. Então a glória não é dela, não é do israelita, não é de Jael, mas sim do Senhor, né? Então aqui ela começa: naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Então eles estavam muito felizes, eles estavam radiantes. Então, quando os líderes assumem a liderança em Israel, quando o povo se apresenta voluntariamente, louvem ao Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantarei ao Senhor, cantarei. Comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, quando saíste... Cadê, gente? Saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor, o seu Deus de Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Eu me levantei como mãe em Israel. Então ela se levantou como a mãe que cuida, que se preocupa, né? Então Débora se posicionou. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. O meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários no meio do meu povo. Louvem ao Senhor. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se sentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem, mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor. Os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então aqui ela fala que antes de glorificar essas pessoas que estavam ajudando os camponeses, todo mundo glorifique ao Senhor, né? Então é dele. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, desperte, desperte. E rompa em cânticos. Levante-se, Baraque. Então aqui é como se era a mensagem que ela estava recebendo, né? Acorda, Débora, desperte. Levante-se, Baraque. Então, isso daqui é antes, né, o que aconteceu para que eles tomassem essa ação, né? Eles tiveram esse chamado. Leve preso os seus prisioneiros, o filho de Abinoão. Ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Marqui desceram comandantes de Zebulon, os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estavam com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita discussão, porque vocês permaneceram entre as fogueiras, a ouvir o balido dos rebanhos. Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, porque se deteve junto aos navios? Azer permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Neftali nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Tanak, junto às águas
de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Císara. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, alma minha, seja forte. Então aqui, nesses cânticos, né, de Débora e Baraque, ela relata como tudo aconteceu, né, e a coragem daqueles. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão. Galopavam os seus poderosos cavalos. Amaldiçoe Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoe o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor. Ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Eber, o quineu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite em uma tigela digna de príncipes. Trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Císara, perfurou-lhe a cabeça, esmagou e transpassou-lhe as têmporas. Aos pés dela ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos pés dela ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Pela janela, olhava a mãe de Císara atrás da grade e ela exclamava: por que o seu carro de guerra se demora tanto? Por que custa chegar ao ruído dos seus carros de guerra? As mais sábias das suas damas respondiam e ela continuava falando consigo mesma. Estão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas como o despojo para Císara, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço. Tudo isso como despojo? Assim pareçam todos os teus inimigos, ó Senhor, os que te amam, porém sejam como o sol quando se levanta em todo o seu vigor. Então a terra teve paz durante 40 anos. Então, olha o que foi o posicionamento de Débora, né? O que ela se levantou e fez. E aqui relata como a mãe de Císara estava, né? Porque era certo que eles iriam ganhar essa guerra. Estava certo, porque já havia anos de opressão, né? Como um povo que já está em opressão, ele iria se levantar e iria ganhar, iria vencer. Então ela estava colocando aqui que ele estava demorando porque estava separando, né, ali os despojos, as mulheres. Então, aqui a gente entende um pouco de como que estava a situação e por que aqui o Senhor é glorificado. Porque o Senhor adora fazer essas coisas. O Senhor adora pegar algo que é impossível e tornar possível. E porque ali não tem como não ver a mão do Senhor. Então, nem os israelitas, quando Débora falou que era para eles fazerem, eles acreditavam que era possível. Ele recuou, né? Então Baraque recuou. Se é para ir, que venha comigo, porque sozinho eu não vou, né? Então ela se levantou e foi. Então Débora, ela foi uma mulher obediente, mas ela não executou. Não foi ela que fez. Ela apenas estava ali como uma pessoa que tinha sabedoria, uma mulher que ouvia Deus, né? Então toda a sua sabedoria vinha de Deus, do seu temor. Então, em meio a um caos, ela entendia, né? Ela se posicionou, ela se levantou e ela poderia muito bem não ter tido esse posicionamento, né? Ela poderia ter vivido mais 40 anos em opressão, mas ela se posicionou e aceitou o convite de Deus. Então, quantas vezes nós não aceitamos o convite de Deus, né? Nós não aceitamos nos posicionar, não aceitamos assumir o nosso lugar e permanecer. Então, Débora, ela sabia o seu lugar. Então, ela era uma juíza. Então, ela recebia a mensagem, ela julgava, né? Aqui no início fala que os israelitas iam até ela para julgar, né? Para que ela julgasse os casos. Então,
Quantas vezes nós não nos mantemos no nosso lugar? Então aqui ela recebeu a direção, o direcionamento, mas a pessoa a quem ela delegou não fez, né? Ele recuou e ele fez um pedido. Não, então, se é para me fazer, venha comigo. Então ela não descartou ele. Ela foi com ele. Ela estava ao lado dele. Mesmo sabendo, né? Ela o alertou. Olha, eu estou indo com você, mas a glória não vai ser sua. Você vai fazer, porque esse homem, né, o Císera, ele vai ser entregue às mãos de uma mulher. E foi o que aconteceu. Então Císera foi morto pelas mãos de uma mulher, em uma tenda, em um lugar protegido, onde ele estava se sentindo seguro. E ali o Senhor fez cumprir a sua palavra. Ele honrou o seu povo, né? Os israelitas, que ele já tinha entregado uma promessa, porém eles se afastaram, né? Então, quantas vezes a gente tem a promessa, a gente tem a palavra, mas a gente não acessa porque a gente se afasta, porque a gente não está próximo. Então, é um trabalho diário, não tem como. Então, eles já estavam no lugar, eles já estavam na terra prometida. Eles já tinham chegado. Então, eles não precisariam mais viver em opressão. Mas eles se afastaram do Senhor. Então aqui fala que naquele momento eles se afastaram. Eles desobedeceram, porque eles tinham que dominar toda aquela terra. Só que eles foram em partes e começaram a conviver ali com outras culturas, onde tinham outros deuses. E aquela cultura acabou se misturando, né, com o Senhor. Então aquele povo, eles já não tinham mais apenas um Senhor. Então muitos tinham outros deuses. Então Deus, mais uma vez, ele deixa, não é que ele deixa, né? Com as próprias mãos, as pessoas se mantêm naquele lugar. Porque se eles tivessem obedecido e não se afastado do Senhor, eles não teriam caído nessa opressão. Então eles ficaram anos em opressão. E precisou uma mulher se posicionar. Uma mulher, que foi Débora, assumir esse lugar de estar próxima a Deus, de ouvir o que Deus queria e de conectar. Então a posição dela não foi de execução. Ela foi uma mulher que passou a mensagem, né? Ela falou, deu a direção e deixou claro tudo que ia acontecer. E depois ela vem e glorifica. Então ela dá todas as glórias ao Senhor. Então eles descrevem tudo que aconteceu de uma forma colocando sim como o Senhor é. Como é o caráter de Deus. Então até os povos que estavam, que não entraram ali naquela luta, né? O Senhor não reconhece eles. Então, e aqui entra também uma outra mulher nessa história, né? Que foi Jael. É importante, é interessante que ela já sabia o que ela ia fazer. E aquele cara, ele pediu água. Porém, ela trata ele como um príncipe. Ela pega uma tigela e coloca leite. Ela não serve só água. Porque ela entende que tinha propósito, né? Ela sabia o que estava acontecendo. E ela escolheu cumprir, estar no time, né, que ia vencer. Porque quando Deus ele dá a palavra, ele já fala. Já está nas suas mãos. Já venceu. E aqui a gente fala do Antigo Testamento, né? Do Antigo Testamento, onde o acesso ele não era direto igual nós temos hoje, né? O acesso direto. Então, no Antigo Testamento, era algumas pessoas específicas que tinham esse acesso, essa intimidade. Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa entender quem somos em Cristo, né? Nossa identidade em Cristo, esse acesso que nós temos.
E então Débora, ela foi essencial. E que nós possamos ser como Débora, né? Possamos estar próxima. Oi, Carlos, bem-vindo. Que a gente possa estar atenta, ouvir e obedecer, mas nunca assumir a glória. Porque quantas vezes nós, como mulheres, né? A gente sabe o que precisa fazer, a gente chega, fala e depois assume o papel da glória. Fala assim, deu certo porque eu fui lá e fiz. Porque eu tive a coragem de executar. Mas a gente não entende que quando assumimos esse papel, nós estamos dividindo a nossa casa. Porque um casamento sob a mesma missão não interessa. Tudo é para a missão. Os dois estão juntos. Então não tem essa de eu tô fazendo, a glória é minha. Não. A casa ganha. Toda a família ganha. Então, que nós possamos trazer esse posicionamento de Débora, né? De estar próxima, de ouvir, de ter a sabedoria, de ter o discernimento. E não assumir a glória. Entender o que é glória de Deus, o que é glória do Senhor, o que precisamos fazer, o que não precisamos fazer. Então, isso é muito difícil para nós. Principalmente quando o nosso marido ainda não tem a sabedoria, ele não busca, né, essa aproximação, estar próximo a Deus, né, ser líder. Então, o que é um casamento sob a mesma missão? O que é uma mulher submissa? Então, aqui a gente fala que a palavra fala que a mulher deve submeter o homem assim como ele submete a Cristo. Então, não é uma submissão cega a qualquer homem. Não, esse homem ele tem que estar sob uma liderança, que é Cristo. Então, quando esse homem não está nessa posição, ai, como é difícil, gente. Como é difícil ser uma mulher sábia quando o homem ainda não está. Como é difícil a gente saber o que a gente deve fazer e o que a gente deve esperar, que a gente deve ter paciência para esperar ele ser tocado. Porque lá em Pedro fala que o homem que ele ainda não foi evangelizado, né, que ele ainda não conhece a Cristo de verdade, ele vai ser ganho. Não precisa de pastor, não precisa de padre, não precisa de alguém, apenas pela forma de comportar a sua mulher, ele vai ser ganho. Então, o nosso comportamento, ele é muito forte, porque nós conseguimos ganhar o nosso marido para Cristo apenas com o nosso comportamento. E o nosso comportamento, ele tem que ser um comportamento de sabedoria. Então, nós precisamos entender esse comportamento de Débora, o de Abigail, de saber quando nós devemos nos posicionar e fazer, ou quando apenas devemos dar a direção e aguardar, esperar. Então, gente, hoje a gente já tá aqui indo para mais de 40 minutos de live. A gente falou sobre Débora, sobre o que Débora representou na história e como podemos trazer esse posicionamento de Débora hoje para nossa vida. Amanhã, às 12 horas, a gente tem nosso encontro marcado e espero vocês. Muito obrigada. E todas as lives estão no YouTube, então quem não assistiu as outras lives, podem ir lá, que a gente já falou de várias mulheres. Beijo, gente!